Olá, meus queridos, bora para a segunda videoaula de reprodução sexuada e assexuada. Eu não falei no outro vídeo, mas aqui, né, ó, para vocês já devem ter visto que é um casal de joaninhas tendo uma relação sexual, de reprodução sexuada porque vai envolver dois indivíduos, né? Então, nós vimos que na assexuada só envolve um indivíduo. Nós, humanos que fazemos reprodução sexuada, aqui é uma flor, aqui é a parte masculina e a parte feminina, porque flor também faz reprodução sexuada, faz os dois, assexuada e sexuada, algumas, né? E a bactéria, que é assexuada. Então, a gente viu que a reprodução é uma característica de todo ser vivo e ela serve para o quê? Manter a espécie. E para manter a espécie precisa duplicar o DNA e esse DNA ser passado para os filhos, ok? E nós temos dois tipos de reprodução, a assexuada e a sexuada. Vimos que a assexuada envolve um único indivíduo e esse indivíduo ele vai gerar filhos idênticos, clones, ok? Com baixa variabilidade genética. E agora a gente vai para as características da reprodução sexuada. Bom, diferente então da assexuada, é tudo ao contrário, né? Tem troca de material genético. Se tem troca de material genético, tem dois indivíduos, ok? Então, geralmente, nós vamos ter dois indivíduos. Sempre vai ser um macho e uma fêmea? Não, não necessariamente, né? Nem sempre tem macho e fêmea. Por exemplo, no caso do fungo, nós não temos fungo macho e fungo fêmea. Para mostrar que os fungos são diferentes, a gente chama um fungo de positivo e o outro de negativo, tá? Então, isso é comum, nós vamos estudar fungos mais para frente. Então, a reprodução sexuada tem que ter dois indivíduos e esses dois indivíduos têm que ser geneticamente diferentes, DNAs diferentes, para acontecer a troca. Essa troca, ela precisa acontecer com células haploides. Porque, por exemplo, no caso do fungo, vem aqui um N, vem aqui outro N e forma um indivíduo 2N. Ok? Então, a reprodução sexuada acontece entre células haploides, que a gente chama de gametas. Todas as células haploides nós vamos chamar de gametas? Não, tá bom? Tem, no caso do fungo, a gente chama de núcleos, núcleos haploides. Vegetal também, os vegetais superiores, aí quando a gente for estudar vegetal eu falo para vocês. E aí essas células haploides, NN, vão se fundir e formar o ovo ou zigoto, mesma coisa. Esse ovo ou zigoto vai sofrer várias mitoses e vai originar um indivíduo no nosso caso, tá bom? Então, reprodução sexuada, célula N com N se funde. Isso é a fecundação. O que é fecundar? É unir as duas células N, N com N. Quando une N com N, forma uma célula chamada 2N, que é o zigoto ou ovo. E aí esse ovo vai sofrer várias mitoses e originar um indivíduo, tá bom? E diferentemente, então, da assexuada, os indivíduos formados são semelhantes aos pais, mas não idênticos. Ou seja, na reprodução sexuada, não há formação de clones, tá? Qual é a vantagem evolutiva? A vantagem é que o filho vai ser geneticamente diferente dos pais. Pode ocorrer mutação? Pode acontecer mutação, mas mais, o que na reprodução sexuada vai ter que não vai haver na assexuada? O crossing over, né? O crossing over, ele é típico da meiose, né? Ou chamada de recombinação ou permutação. Nossa, Ana, o que é isso mesmo? É quando os cromossomos homólogos, os parzinhos, eles trocam DNA. Ah, me dá um pouquinho do seu DNA. Ah, me dá um pouquinho do seu DNA. Então, eles trocam o DNA. Essa troca de DNA pode ser passada para os filhos. Então, os filhos, além das mutações, eles vão ser mais geneticamente diferentes. E isso é bom no caso, como eu falei no outro vídeo, de uma variação ambiental. Quanto mais diferentes são os indivíduos, se acontecer alguma pressão, sei lá, temperatura, alguma coisa que acontecer, nem todos vão morrer. Então, a grande vantagem evolutiva é que a reprodução sexuada promove a variabilidade genética, seja por meio do crossing over, seja por meio das mutações.
E existe também uma outra variabilidade genética, que é a fecundação com possíveis gametas. A gente viu lá na gametogênese que um óvulo pode ser fecundado por vários espermatozoides. Você tem lá a chance de 50 milhões de espermatozoides. Cada espermatozoide que foi formado é diferente, porque sofreu crossing over, né? Então, isso também aumenta muito a variabilidade genética que a assexuada não tem. E eu trouxe agora aqui para vocês alguns principais exemplos de reprodução sexuada. Então, a gente começa pelo mais simples, que é o caso nosso, né? Então, eu tenho uma mulher, 2N igual a 46 cromossomos, um homem. Então, no seu testículo e no seu ovário vai acontecer a meiose, e aí vai produzir o espermatozoide N igual a 23, o óvulo, lembrando que agora a gente sabe que é o ovócito 2, né? Que vai fecundar e vai virar óvulo. Aí acontece a fecundação e forma essa célula chamada de ovo ou zigoto, restabelece então o 2N igual a 46, né? E aí esse ovo ou zigoto vai sofrer mitose, que vai originar o bebezinho, que vai sofrer mitose e vai originar o adulto, ok? Observem que a meiose, ela só acontece uma vez no ciclo, tá bom? Aqui no caso, só acontece meiose para formar gameta, do resto é tudo mitose. Isso vai ser importante para a nossa próxima videoaula de ciclo de vida. Eu trouxe aqui para vocês uma reprodução sexuada de alga. Sim, a alga chamada uva, né? Essa alga, ela tem a parte feminina e a parte masculina. Olha que interessante, os dois são flagelados, né? É diferente do nosso caso. Por quê? Porque estão na água. E aí os flagelos masculino e feminino, eles se encontram e formam a fusão dos gametas, forma a célula ovo ou zigoto e vai formar uma outra alga. Então, observe que as algas também têm reprodução sexuada. Vejam que aqui não tem sexo, ok? Lá no homem, para a gente ter a reprodução sexuada, tem que ter o sexo, a relação sexual. Aqui não. A alga feminina manda a seu flagelo feminino, a seu gameta feminino, o masculino, e eles fecundam na água. Então, tem reprodução sexuada, mas não tem o sexo. A mesma coisa, então, para as plantas. As plantas também fazem reprodução sexuada. Propagação vegetativa é um exemplo de reprodução assexuada que acontece nas plantas também, tá? Existem espécies que fazem reprodução assexuada, ok? Mas nós estamos vendo aqui a sexuada. A reprodução sexuada acontece no órgão reprodutivo dela, que é a flor. Sim, o órgão reprodutivo, a flor, é o momento onde que eu vou gerar filhinhos, né? Então, geralmente, essa parte do centro aqui é a parte feminina dela, que vai ter o ovário, tem óvulo e tem a oosfera, que é o gameta feminino. E aí nós temos a parte masculina, que são os grãos de pólen. Então, aí nós temos o gameta masculino fecundando, eles entram aqui na parte feminina e vai dar o embriãozinho. Quem que é o embriãozinho? A semente. A semente é a filhotinha da planta, vindo, então, da reprodução sexuada. Para acontecer reprodução sexuada na planta, tem que ter a polinização. Então, quando o pólen é liberado, né, a planta vai fazer a reprodução sexuada dela. Mais uma vez, é um caso de reprodução sexuada sem o sexo. E o fungo, como eu falei para vocês, o fungo ele não tem macho, fêmea, masculino, feminino, né? E aqui um caso de reprodução sexuada do fungo. Eles colocaram de cor diferente. Então eu chamo esse daqui de mais, esse de menos, o amarelo e o vermelhinho. E aí eles se fundem, né, acontecendo a reprodução sexuada, que depois vai acontecer meiose e assim por diante. Eu não vou entrar no detalhe de reprodução de fungo, que nós vamos ter uma aula só disso. O que eu quero te dizer aqui é que fungos também fazem reprodução sexuada. Ana, faz reprodução assexuada? Também, tá bom? Também. E aqui eu espero que vocês pausem e anotem, né, as vantagens e as desvantagens de cada uma. Então, vamos lá. Reprodução assexuada assegura a formação de clones por mitose, né? Nem sempre é mitose, como eu já disse, né? Algumas diferenças, tá? Todos os indivíduos podem originar descendentes. Qualquer indivíduo vindo da reprodução assexuada pode gerar
É um processo rápido, como a gente já falou, com pequeno gasto de energia, tá? E um só indivíduo pode gerar muitos descendentes, geralmente forma muitos descendentes. Qual é a desvantagem? A variabilidade, a diversidade dos indivíduos é praticamente nula, a única forma de variabilidade é a mutação, tá? Difícil adaptação dos indivíduos quando tem mudança no meio ambiente, nós já falamos, dei até o exemplo da temperatura, né? Não favorece a evolução da espécie. Por que não favorece a evolução? Porque se matar todo mundo, vai extinguir a espécie. Então, não favorece a evolução, né? A reprodução sexuada, quais são as vantagens? Grande variabilidade, né? Então, permite uma melhor capacidade de sobrevivência no caso de mudanças ambientais. Por quê? Como os indivíduos vão ser iguais, uma mudança ambiental drástica não vai matar todo mundo, tende a não matar todo mundo. Então, por isso, proporciona a evolução das espécies. Desvantagem: grande dispêndio de energia, tanto na formação dos gametas, não tem esse acento aí, tá bom? Como nos processos que desencadeiam a fecundação. E uma outra desvantagem é que é um processo mais lento, ok? Bom, encerramos, eu achei bem tranquila, né, essa parte de reprodução. Aqui estão duas questõezinhas de segunda fase sobre reprodução sexuada e assexuada. E aqui mais uma da Unicamp, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula de ciclo da vida. Ciclo de vida. Beijo, até a próxima.